Sou estrangeiro, consigo abrir uma empresa no Brasil? Meu nome é Wagner, eu sou contador na Expansion e hoje eu vou tentar te auxiliar, né, caso você seja um estrangeiro ou caso você conheça algum estrangeiro, tá? Com essas questões de se pode, se não pode, quais são os requisitos, né? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos dividir em 3 situações, tá? A legislação basicamente divide em 3 situações, tá? O estrangeiro de Portugal, o estrangeiro do Mercosul e o estrangeiro geral, na regra geral, independente do país que ele venha. Tá? Você precisa ter o CRNM permanente, residência fixa, não precisa ser própria, não precisa ser sua casa, você precisa ter uma residência fixa. E segundo, você precisa ter, claro, seu CPF, está regular, não está respondendo a nenhum inquérito policial. Então tem algumas, você tem que estar de acordo com a lei. Você tem que comprovar que você é um cidadão, tá? E com esse requisito migratório, que é o CRM permanente. Isso daí tende a ser o mais difícil, porque é demorado. Porque primeiro, para você pedir um permanente, você precisa ter o temporário. Você precisa ter 2 anos o temporário. A primeira solicitação, eles vão te dar o temporário, eles não vão te dar o permanente nunca. Tá? Eles te dão um temporário, você fica 2 anos e aí você renova. Você pode renovar por um novo temporário ou por um permanente. Tá? Fica a seu critério. Cada um tem aspectos diferentes, cada um tem documentação diferente a ser levada. Tá? Então nós temos um cliente, inclusive, que trabalha com assessoria internacional, assessoria migratória. Tá? Eu vou deixar na descrição os dados dele, que aí vocês podem entrar em contato caso vocês achem mais fácil. Né? Eles têm, claro, conhecimento, vão solicitar documentos X e Y e vão dar entrada no seu processo. Tá? Então, precisa ter o permanente. Então, por isso que é a regra mais difícil. Tá? Porque você vai ter que ter no mínimo 2 anos no país. Tá? E conseguir a documentação permanente. Tá? Agora vamos para o Mercosul. Né? Estrangeiros que venham de países do Mercosul. Tá? Então, se a sua nacionalidade é de qualquer país do Mercosul, essa regra se aplica a você, tá? Então, você precisa estar com mais de 2 anos no país, independente se o seu CRNM é temporário ou é permanente. Você precisa ter mais de 2 anos aqui no país. Então, você entrou no país, solicitou sua documentação, ela saiu com a data X. Você passou 2 anos no país, você solicitou um temporário novamente. Não tem problema, você consegue constituir uma empresa, tá? Se você solicitar o permanente, melhor ainda, tá? A validade do permanente, salvo engano, é 10 anos, né? E o temporário são 2. Então, a cada 2 anos você vai ficar renovando. E a cada 10 anos você vai ficar renovando. Então, qual dos dois é melhor? Né? Então, tem característica diferente. Você pode consultar empresas especializadas para isso, tá? Inclusive, vai ter aí na descrição. O último caso, que são os portugueses. Esses são os mais fáceis, né? E existem tratados, inclusive, que flexibilizam, né, tanto do brasileiro ir para Portugal vir para o Brasil. E uma das facilidades é justamente essa, tá? Que você não precisa ter nenhum documento. Você não precisa ter o CRNM. Se você entrou no país, você tem caráter de ficar. Você tem uma residência, tá? Você, sei lá, se alugou um apartamento, por exemplo, uma casa. Você tem caráter de ficar no país. Você quer constituir uma empresa. Você vai ter que dar entrada na sua documentação, não é isso? Com um protocolo você consegue abrir uma empresa. Ah, eu já solicitei para a Polícia Federal, tá? Minha documentação, mas eu não tenho documento ainda, não tem problema, você consegue constituir uma empresa aqui no Brasil. Você consegue abrir uma empresa fácil, sem nenhum problema, tá? Então, os direitos são estendidos, tanto para o brasileiro em Portugal, quanto de portugueses no Brasil. Então, o mesmo direito que um tem, o outro tem. É claro, você precisa primeiro solicitar a sua documentação. Tá? Solicitou a documentação, tem CPF, tem comprovante de residência, né? De uma residência que você pretende e que você tem que habitar nela, né? Então, você consegue constituir uma empresa. Tá? É algo bem simples, é bem mais flexível, né? Para o português. É bem mais flexível. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Muito obrigado por ter assistido até o final. Ficou alguma dúvida? Entre em contato com a gente, os dados vão estar na descrição do vídeo. Se você não é cliente, não tem problema, entre em contato, nós vamos adorar te receber aqui na empresa, tá ok?
Muito obrigado e até o próximo vídeo.